Olá pessoal, graça e paz. É sempre bom partilharmos juntos da preciosa palavra do nosso Deus. E nesta etapa em especial das nossas reflexões, baseada em Êxodo, capítulo 6, do verso 2 até o verso 8, nós estamos trazendo à nossa memória o que nos dá esperança. E o que nos dá esperança, como vimos até aqui, é o próprio Deus. É saber quem Deus é. É saber que cremos num Deus todo-poderoso, que é Rei soberano e governa e que cuida das nossas vidas. Saber que esse Deus é um Deus do pacto, da aliança. Mas hoje nós vamos prosseguir refletindo sobre esse texto e trazendo outros fundamentos da esperança cristã à tona. Vamos à leitura do texto bíblico para, nessa segunda mensagem, continuarmos trazendo à memória o que nos dá esperança. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra bendita. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que é viva, eficaz, inspirada. Por essa palavra que é autoritativa sobre a vida dos teus filhos. Ela é suficiente. Abra os nossos olhos, ó Deus, para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Inclina o nosso coração a um deleite, a um prazer real, ó Deus, na meditação da tua palavra. Fale conosco, guie-nos, ó Deus, para mais perto do Senhor por intermédio desta luz preciosa que é a tua palavra. Manifeste graça sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Até aqui nós vimos qual é o contexto em que Deus falou essas palavras a Moisés. Deus está reanimando o coração de Moisés depois de um fracasso, depois de duras críticas, depois de enxergar ao longo da sua jornada, da sua missão, que os desafios eram muito maiores do que ele pensava. Mas diante desse grande desafio de cumprir a vontade do Senhor, o próprio Deus fala a Moisés, o próprio Deus se revela a Moisés e traz à sua memória os fundamentos sólidos da sua esperança, da sua caminhada como servo de Deus, como libertador de Israel. Deus está reanimando esse libertador para que de fato alcance o objetivo final da vontade de Deus. Precisamos recordar que o que traz esperança ao coração do crente é a provisão de Deus. Não esqueça isso. Não são as circunstâncias em si, mas a ação de Deus provedora é que anima o nosso coração. Veja o texto bíblico nos diz, no verso de número 5, o Senhor dizendo: Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Deus está dizendo de uma maneira muito clara para Moisés: ainda ouvi. O Deus que ouviu o clamor e o pedido de socorro no capítulo 2 de Êxodo é o mesmo Deus que diz: eu ouço, eu não estou surdo para o gemido,
Eu não estou cego com o sofrimento do meu povo. Eu não estou amarrado, estático. Eu não estou ausente da vida, da dinâmica social da vida do meu povo. São essas palavras que Deus recorda a Moisés. São essas palavras que eu e você não podemos nos esquecer. Deus continua sendo o mesmo Deus, Ele ouve a oração. E se você não tiver força para orar, Deus ouve o seu gemido inexprimível. Traga à sua memória o episódio em que Abraão, ele pegou Agar e Ismael e enviou essa mãe com filho para o deserto. E nessa caminhada para o deserto, expulsa por Abraão, Agar levou um odre de água, uma garrafinha de água e um pão. E certa altura da caminhada no deserto, acabou a água, acabou o pão, e Agar então coloca Ismael próximo a um arbusto para que essa criança morra, e ela se afastou não querendo ouvir os gemidos e a angústia dessa criança de uma forma terminal. Mas é nesse momento que Deus aparece, o Deus provedor. O anjo do Senhor diz que Deus ouviu o gemido desta criança. Era uma criança que nem sequer formulou belas palavras para falar com Deus, para orar a Deus, mas foi um gemido de uma criança que estava próxima à morte. Deus ouviu o gemido desta criança e Deus proveu o necessário para a preservação da vida de Ismael e de Agar. Mais uma vez, o Senhor está relembrando isso a Moisés. Ele é o Deus provedor. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel. Eu não sei se você recorda da sua própria biografia, mas vamos tornar isso um pouco mais pessoal. Há momentos da nossa vida de sofrimento, de angústia, de decepção, de fracasso, que as palavras não saem dos nossos lábios, mas Deus está atento à nossa aflição, ao nosso gemido, à nossa angústia, às circunstâncias que vivemos, que parece que não há solução e esperança, mas há, porque Deus está atento. Deus não abandona o seu povo, Deus mantém, Deus preserva, Deus sustenta. Há um outro aspecto que você precisa recordar, aspecto bíblico. Mesmo que os meus e os teus celeiros estejam desprovidos, mesmo que a nossa força se esvaie, mesmo que os nossos recursos humanos se encerram, o celeiro de Deus continua transbordando. Ainda que a provisão possa não ser perceptível aos nossos olhos, o provedor continua agindo acima do que é visível. Não há impossíveis para esse Deus e Ele faz todas as coisas. Deus pode não mudar de imediato uma circunstância que aflige, que gera angústia e ânsia de espírito em mim e você, mas Deus pode dar a paz que excede todo o entendimento ao meu e ao seu coração. Deus pode não fazer cessar de imediato a ansiedade, o medo, as incertezas de uma pandemia, mas Deus traz paz, segurança, consola, conforta e dirige a vida do seu povo. É provisão de Deus desfrutar deste consolo, dessa paz. Veja, irmãos, há servos do Senhor que enfrentaram situações difíceis, mas encontraram a paz, o consolo e a esperança necessária em Deus, na sua provisão, na sua direção. Veja as belas palavras de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Davi recorda a si mesmo a provisão de Deus. Mas Davi, ele começa falando da provisão de Deus, falando daquele que é o provedor, a fonte sublime e inesgotável de toda provisão, de todo deleite da alma, o próprio Senhor. Ele é o meu pastor, Ele é o meu Deus, o Senhor da minha vida, o meu libertador, aquele que cuida de mim, que me sustenta, que me guia, que me consola, que me conforta. Davi destaca que esse pastor cuida da sua vida de uma forma providencial, que ele é um pastor fiel e que a sua direção, o seu conduzir da vida traz paz, segurança, traz certeza. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. Veja, queridos, como recordar isso a nós, a igreja de Cristo, nessa caminhada tão difícil de incertezas, nessa caminhada de lutas, com seja a impiedade, a injustiça e tantos outros pecados, nós encontramos força, nós encontramos esperança nesse Deus que conduz a nossa vida, nesse Deus que controla a nossa história, nesse supremo pastor. A paz, a segurança, o medo vai embora. Eu não me preocupo com o futuro, porque o futuro está nas mãos do grande eu sou. Eu não me preocupo com as riquezas dessa vida, porque a maior de todas as riquezas, que é a vida eterna, já nos foi dada gratuitamente em Cristo Jesus. Eu não me preocupo com o legado de uma casa, de um condomínio, de um carro, de qualquer outra coisa material, porque a minha morada é na Nova Jerusalém, no novo céus e na nova terra. E eu estou posto, meus olhos estão postos, lá, no autor e consumador da minha fé. E é para lá que as Escrituras erguem a minha e a sua cabeça. É para olhar para o provedor. É para descansar o coração na ação desse Deus Todo-Poderoso, no seu cuidado, na sua direção. E você vai conseguir dizer como Davi: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Veja, meus irmãos, Deus é descrito nas Escrituras como Deus da providência. Ele não somente escolheu um povo para si, mas ele cuida de todas as áreas da vida deste povo. A maior provisão de Deus é enviar ao mundo o seu Filho amado como Salvador, como resgatador daqueles que estavam cativos do pecado, da carne de Satanás, e libertá-los por intermédio desta provisão que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para esta provisão e para o ato provedor de Deus nas seguintes palavras: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua glória no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 21 a 26. Veja, meus irmãos, é exatamente esta provisão de Deus na minha e na sua história que gera esperança. Não importa o que você vive hoje, a sua experiência, mas a experiência sua não determina o seu futuro, porque você está guardado, seguro e protegido nas mãos do nosso Redentor, do grande eu sou, Jesus Cristo. Por isso, é que o Senhor recorda a Moisés a sua provisão. O Senhor está dizendo: eu ouço. O Senhor diz: eu vejo. Eu me lembrei. Eu vou agir para libertar esse povo.
A nossa esperança está no provedor e na provisão de Deus. Mas há um outro fundamento que esse texto nos recorda. É as promessas de Deus. O que traz esperança diante de dias difíceis ao coração do povo de Deus são as promessas muito bem estabelecidas de Deus ao seu povo. Nós não somos deste mundo. Nós não construímos a nossa eternidade com a força dos nossos braços, mas todas as promessas de Deus faz com que olhemos para a eternidade, para o novo céus e a nova terra, para a nova Jerusalém, fitando as promessas gloriosas e encorajadoras de Deus às nossas vidas. Deus traz à memória de Moisés aquilo que lhe dá esperança, as suas promessas. Relembre comigo, olha só o verso 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Veja, há algumas verdades nesse texto, algumas promessas nesse texto, que alegram o nosso coração de uma maneira sem igual. Primeiro, Deus diz que iria tomar esse povo para ser o seu povo. A Bíblia é muito enfática ao dizer que todo aquele que crê em Cristo Jesus, Deus dá-lhe a graça e o poder de ser feito filho de Deus. Ser filho de Deus, ser povo de Deus, é diferente de ser uma criatura de Deus. Todos os homens, tudo que existe, fora criado por Deus. Mas os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus. São aqueles que se renderam a Cristo. São aqueles que reconheceram que são pecadores e que eles precisam de salvação, que eles precisam de um Salvador e buscam em humildade, com o coração quebrantado e contrito, confessando a Deus a sua miséria, o seu pecado, a sua depravação e a sua necessidade de redenção. Esses sim fazem parte do povo de Deus. Nos enganamos com pessoas que fazem parte das igrejas. Nos enganamos com pessoas que batizam. Alguns batizam na igreja e alguns anos depois, sem passar muitas dificuldades ou sofrimento, já estão abandonando o seu Senhor. Mas eles não tiveram uma experiência real. Eles não tiveram um encontro real com Cristo. Quando nós temos esse encontro real com Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Não é uma experiência meramente externa. Não é um cumprimento de um ato religioso que torna alguém povo de Deus, que torna alguém membro do reino de Deus, não membro de uma igreja meramente. O que Deus está prometendo é que ele faria dos eleitos o seu povo. Pedro vai dizer futuramente que este povo ele é uma nação santa, uma nação de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja, o que identifica o povo de Deus não é uma placa denominacional, mas é uma vida santa. Aqueles que são verdadeiramente salvos vivem em santidade de vida, são piedosos, eles oram, eles almejam, eles têm fome e sede de Deus, eles leem a Bíblia, eles se relacionam com Deus no seu dia a dia, eles vivem vida santa, eles podem dizer publicamente, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esses verdadeiramente nasceram de novo, esses fazem parte do povo de Deus, não meramente uma adesão a uma denominação ou uma igreja. Não, ser povo de Deus não é vestir uma máscara religiosa. Ser povo de Deus não é sair por aí fazendo boas ações e achando que essas boas ações está reservando uma cadeira VIP lá no céu para você. Não. Ser um filho de Deus, ser povo de Deus, é viver como o próprio Cristo, é andar como o próprio Cristo, em obediência a Deus e os seus mandamentos, em uma vida reta, justa, em uma vida santa, procurando em todas as coisas glorificar ao Senhor no seu viver.
Mas o Senhor também diz que este povo, que era o seu povo, saberia que Ele era o Senhor, vosso Deus. Veja, ser filho de Deus é ter um relacionamento pessoal com Deus. Conhecer, saber, experimentar de uma vida, de uma comunhão real com Deus. Eu preciso fazer essa pergunta para você, meu irmão que me escuta. Você tem experiência com Deus? Você tem tido comunhão diária, relacionamento pessoal, experimental com Deus? Quando foi a última vez que você sentiu aquela paz que excede todo entendimento, invadiu o seu coração? Você precisa desse relacionamento. Você precisa conhecer Deus de uma forma pessoal, de uma forma íntima. Isso é ser parte do povo de Deus. Isso é caminhar pautado na esperança bendita. De você caminhar todos os dias, dizendo, eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Essa é uma declaração de fé pessoal. Eu creio nesse Deus. Eu sei quem é esse Deus. Eu me relaciono com esse Deus, mas e você? Como anda a sua vida de dependência, de relacionamento com esse Deus? Por isso, as promessas de Deus de ter um povo para si implica também em responsabilidade individual. É você que precisa orar. É você que precisa ser mais piedoso. É você que precisa buscar mais o Senhor. É você que precisa recorrer mais a Deus. É você que precisa ser mais santo e declarar, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei em quem tenho crido. Mas o texto ainda diz, no versículo 8, que o povo ainda saberá que vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Veja, irmãos, um dos aspectos maravilhosos da fé cristã, da fé bíblica, é que sempre olhamos para trás no sentido de exaltar e glorificar a Deus. A fé bíblica nos chama a olhar para trás e ver que o Deus que operou no passado é o mesmo hoje. O Deus de Abraão é o meu Deus, é o seu Deus. O Deus de Moisés é o nosso Deus. Isso faz com que o nosso coração se aqueça cheio de esperança. Isso faz com que encontremos força nesse Deus que promete e cumpre. Mas, queridos, isso também é um monumento à fidelidade de Deus. Deus prometeu levar esse povo a uma terra que mana leite e mel. E por intermédio, irmãos, de Jesus Cristo, Deus promete conduzir a sua igreja a essa terra de descanso, a Nova Jerusalém. Jesus Cristo, em João 14, ele disse aos discípulos que ele estava indo para um lugar que eles não poderiam ir naquele momento, mas que ele estava indo preparar a morada, e quando essa morada estivesse pronta, ele voltaria e buscaria o seu povo, buscaria a sua igreja para estar com ele para sempre. Apocalipse 21 e 22 descreve essa morada que Cristo vai levar a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, a uma terra de eterno descanso, segurança, paz e de uma comunhão plena com o Supremo Pastor, Jesus Cristo. Nessa terra descrita em Apocalipse, o Senhor revela esse lugar como uma habitação sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem lágrimas. Não há luto no novo céu e na nova terra. Lá a vida será plena. Lá a esperança não será um lapso de momento, mas será plena em nossas vidas. Porque lá o habitat será perfeito. A vida, a comunhão, a espiritualidade, o conhecimento do próprio Cristo e a forma como veremos as coisas em nós mesmos será clara. Enquanto aqui nós vemos cheios de dificuldade, cheio de tribulação, de angústia, de luta, de aflição. Mas hoje o Senhor nos chama a recordar as suas promessas. A nossa eternidade não é aqui, meus irmãos. Não esqueça das promessas benditas do Senhor. Não esqueça dessas promessas do Senhor e da maior de todas as promessas, que é nos salvar da carne,
nos salvar do pecado e nos salvar das artimanhas e das algemas do próprio Satanás. Caminhe com fé, recordando essa esperança bendita. Hoje, nós trouxemos à nossa memória o que nos dá a esperança. O crente, ele precisa ter na sua memória, muito bem estabelecida, essa esperança bendita. A esperança cristã nos ajuda a viver uma vida em equilíbrio. Quando nós vivemos em desespero, a vida está desequilibrada. Quando nós achamos também que a vida não tem problema e que tudo é só vitória, é uma forma de viver religiosa, antibíblica e desequilibrada. Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. John Owen, ele nos chama a viver uma vida em equilíbrio. John Owen escreveu o seguinte, olha só. Depois da tristeza vem a alegria, depois da alegria a tristeza. Estamos sempre na instabilidade entre a esperança e o medo. Então talvez nesse momento você precisa criar um equilíbrio na sua vida para que na hora do medo, da dificuldade, do sofrimento, você recorde a bendita esperança. Mas quando tudo estiver em paz no seu coração, você não viva como muitos religiosos vivem hoje, achando que a vida é sem problema, que ser cristão não enfrenta mais problema, que você de repente tem uma Bíblia na mão, frequentar determinada igreja, seus problemas foram embora. Jesus diz, no mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo, cria um equilíbrio. É preciso equilíbrio, irmãos. Vivemos constantemente entre instabilidade, entre esperança. Vivemos entre o medo e entre os dias de paz que excede todo entendimento. Seja, irmãos, a Covid-19 que traz o medo, mas saiba que Deus continua sendo o mesmo Deus. J.C. Ryle, ele alerta para que nesses tempos de sofrimento não confie no seu coração. Ele diz assim, nunca esqueça de que o perigo principal vem de dentro de você. O mundo e o diabo juntos não podem nos causar tanto dano quanto o nosso próprio coração se não vigiarmos em orar. Veja, irmãos, não podemos confiar no nosso próprio coração. Por isso é equivocado quando as ciências humanísticas tentam resolver o problema do medo e da ansiedade dizendo você olha dentro de você mesmo. Você encontra força e coragem olhando para dentro de você, para o seu coração. Isso é antibíblico, irmãos, porque o meu e o seu coração é desesperadamente corrupto, é ímpio, é pecador, é depravado. Não há nada de bom em si mesmo dentro do nosso coração. O salmista, ele ergue os nossos olhos para olhar na direção certa e encontrarmos a bendita esperança. Ele diz o seguinte, Salmo 39, versículo 7, e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. A minha e a sua esperança, meu irmão, não são as circunstâncias, não são as pessoas, e muito menos a expectativa de uma vida sem problema. Isso não é a nossa esperança. A nossa esperança é o Senhor que fez os céus e a terra. David Wilkerson, ele disse o seguinte, tristemente, quando olho ao redor, eu vejo multidão de crentes que têm fé vencedora, porém não têm o desejo veemente de estar com Cristo. Em vez disso, têm os olhos fixos nas coisas deste mundo e em como obtê-las. David Wilkerson, ele descreve exatamente onde é que as pessoas têm colocado a esperança? Neste mundo, no dinheiro, nos planos para esta vida. Nós não vemos hoje, infelizmente, até mesmo muitos cristãos não fazem planos de ler mais a Bíblia, de orar mais, de jejuar, de ser mais santo, de ser mais comprometido com o reino de Deus, de carregar a cruz de Cristo com fidelidade, de ser mais fiéis na proclamação do escândalo da cruz.
Mas nós vemos os mesmos que se dizem crentes fazendo planos para cursos, concursos, para trabalhos e tantas outras coisas, mas olhando só para esta vida. Billy Graham, ele diz o seguinte: minha esperança não repousa nos assuntos deste mundo, repousa em Cristo, que está voltando. Eu quero encerrar com isso dizendo: Jesus está voltando e ele voltará para buscar os seus filhos, o seu povo, a sua noiva, a sua igreja. E você está preparado para a volta de Cristo? Se ele voltasse agora, você está firme? Tem convicção de que de fato você é salvo da vida eterna? Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que nos enche de esperança, nos recorda quem o Senhor é, o Deus provedor, o Deus que governa, que guia, que sustenta e que controla toda a criação. Mas também a tua palavra nos recorda as tuas promessas. Ó Deus, a eternidade, o novo céus, a nova terra, a comunhão plena que nos aguarda, Deus. E é isso que nós almejamos. E nós dizemos como igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor Jesus. A vida aqui é um caos. É cheio de lutas, de problemas, de dificuldades. Há pecado, ó Deus, e desonestidade para todo lado. E, ó Deus, o meu coração deseja a volta do Senhor. O meu coração anseia, ó Deus, por aquele tempo em que viveremos no novo céu e na nova terra, na presença do Senhor. Por aquele dia em que não mais pecaremos, ó Deus, mas viveremos em deleite na tua presença. Ora vem, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor. Nós ansiamos por Senhor. A tua noiva, ó Deus, anseia por tua volta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.